Hablamos mucho de Mariel, hablaste y habló el panel, sobre todo en homenaje a ella y a su lucha. No hablamos tanto de la situación política puntualmente. ¿Cómo vinculás la encarcelación de Lula y todo el proceso legal y no tan legal que se está viviendo en Brasil en torno a su caso, con los cambios de régimen político y de cara a las próximas elecciones en octubre en Brasil? Eu acho que, e falo de lugar muito confortável, porque fui oposição ao governo Lula e Dilma no último período. Mas o que acontece desde 2016 e se acelera agora com a prisão do Lula, um judiciário extremamente politizado e seletivo, na minha opinião, um fechamento de regime, digamos assim, dentro de marcos supostamente democráticos. Acho que o Brasil, que infelizmente não teve uma democracia que se consolidou ainda plenamente, desde a redemocratização pós-ditadura, está com essa democracia sendo cada vez mais enterrada, e a prisão do Lula é um pouco isso. Acho que a gente vê também um crescimento de um conservadorismo perigoso no Brasil, com a ascensão de representantes da extrema-direita, como Bolsonaro, por exemplo, que me parece que tem o apoio de um setor grande, ele tem 20% de intenção de voto. Então, um cenário de muitas incertezas para as eleições do próximo período. Meu partido tem uma chapa presidencial hoje para a presidência, que é formada por um sem-teto, que é o Guilherme Boulos, e uma liderança indígena, que é a Sônia Guajajara, que, na minha opinião, expressam um enfrentamento a esse conservadorismo expresso pelo Bolsonaro, a denúncia do golpe e das ilegalidades em torno da prisão do próprio presidente Lula e do impeachment, mas também a construção de um programa radical que enfrente as estruturas das desigualdades brasileiras. Parece que é um pouco esse o cenário difícil, de incerteza do próximo período, un poco eso. ¿Comprende? Sí. ¿Cómo entonces se puede caracterizar al PT en este caso de cara a la construcción que ustedes como izquierda están haciendo, y cómo caracterizás a la izquierda y al resto de los partidos en este contexto y de cara al PT también con el proceso que viene viviendo? Penso que o último ciclo é um ciclo em que houve avanços. Negar esses avanços é errado, porque é negar que tinha gente que não tinha luz e passou a ter luz. Mais do que dobrou o número de negros, por exemplo, que acessaram a universidade. Foi um período de ampliação das cotas raciais, mas eu tenho uma opinião que foi um período muito insuficiente, por alguns motivos. Não tiveram medidas que enfrentassem estruturas de redução de desigualdade para além da transferência de renda, por exemplo, com Bolsa Família, que eu defendo. A gente teve menos assentamento de terra, por exemplo, que nos governos da direita. Então, a reforma agrária não foi implementada, nem a reforma urbana. Não teve uma reforma plena tributária, o que, embora tenha saído muitas pessoas da miséria, e por isso eu afirmo que houve avanços no último período, a desigualdade entre ricos e pobres não ocorreu porque não houve distribuição dos impostos, compreende? Reforma tributária. Então, e tem um elemento que me parece que foi bastante insuficiente no último período, que é a conciliação de classes. O vice da Dilma, por exemplo, era parte do PMDB, que é o atual presidente, parte desse golpe, o Michel Temer. Não é possível governar ao lado daqueles que encampam bandeiras que nos matam, como a militarização das polícias. Mas me parece que o golpe é pelos acertos do último ciclo e não pelas críticas que eu estou aqui apresentando para você, e por isso que eu estou por outro caminho. Então, chegou um momento de uma crise econômica internacional que, como dizemos lá, o cobertor ficou pequeno. Então, para setores do capital financeiro, não dava mais para fazer qualquer concessão para o povo. Então, precisava acelerar a reforma da Previdência, o congelamento dos gastos e investimentos em educação, saúde, assistência, reforma trabalhista. Então, me parece que o golpe é para interromper qualquer tipo de
concessão que houve no período para o povo e acelerar a retirada de direitos. Para mim, o PT precisa fazer uma autocrítica sobre os limites dos últimos governos. Sofre muito com a coisa da mídia, não democratizou a mídia no último período, mas não podemos negar que há um avanço do conservadorismo e um golpe instalado no Brasil. ¿Cómo reaccionaría el PSOL en una posible candidatura de Lula, si efectivamente puede concretarse eso y si existe la posibilidad de una alianza, un frente más amplio con el PT? O que eu penso? A gente tem feito frentes em defesa da democracia. Isso é possível. São pautas que a gente está junto na defesa da democracia. Frente em defesa da soltura do Lula, frentes pedindo justiça por Marielle Anderson e por outras coisas. Acho que a unidade precisa dar em torno de um programa. A gente é muito crítico ao que foi o último ciclo do Lula petista, né? Enfim. E temos uma candidatura própria que imprime uma radicalidade programática que é um pouco o que o nosso partido hoje acha necessário, assim, uma defesa, um enfrentamento ao modelo de desenvolvimento produtivista, desenvolvimento como foi Belo Monte, que é uma grande hidrelétrica que avançou sobre os povos indígenas no Brasil, novos modos de fontes energéticas, o enfrentamento ao agronegócio. Hoje o Brasil é o país, por exemplo, que mais consome agronegócio do mundo. E metade dos agrotóxicos que a gente consome, agronegócio não agrotóxico, e metade dos agrotóxicos não são nem permitidos nos Estados Unidos do Brasil. O PT, infelizmente, não enfrentou esses elementos estruturais no passado. Então, a gente tem uma candidatura própria. Isso não nos faz negar qualquer aliança em defesa da democracia e, futuramente, alianças em torno desse programa. Mas, nesse momento, temos candidato e, a princípio, é assim que a gente vai seguir na eleição. ¿Cuáles son, entonces, programáticamente el PSOL, qué es lo que propondría en este arco de izquierda que pretenden unir? O que, digamos, que em termos de programa, em termos de programa ou em termos de partidos? Não, em termos de partido, neste caso. Hoje o PSOL tem uma aliança com o PCB, que é um partido comunista no Brasil, com o MTST, que não é um partido, mas é um movimento dos trabalhadores sem teto, da onde vem o Guilherme Boulos, que é o nosso pré-candidato à presidência do Brasil, e com o movimento indígena. Então, a gente entende que tem que ampliar o arco de alianças e, portanto, esses representantes... A Sônia Guajajara já era filha do PSOL, mas o Guilherme Boulos não. É uma aliança que estamos fazendo com o movimento social. Nos parece que hoje, nesse momento, é a aliança eleitoral que a gente está escolhendo. Isso não nos faz negar e silenciar diante da derrocada da democracia brasileira. Mas as alianças têm que estar em torno desses marcos que hoje a gente construiu e pactuou com esses atores e atrizes. Y para cerrar ya, ¿qué es lo que más recordás de tu amistad y de tu militancia con Marielle? Marielle era uma mulher enorme, com um coração enorme, com uma voz enorme, com um sorriso largo. E ela, ao mesmo tempo, que era muito firme, muito dura, era muito acolhedora. Então era uma grande parceira para dividir a tarefa dura que é ocupar um espaço institucional tão pouco representativo da nossa diversidade. Então me recordo de uma parceria que a gente muitas vezes não vê no campo político. A gente construiu nossa campanha junta, planejamos nossos mandatos juntos, somos amigas desde a Maré. Conheci Marielle na favela da Maré, onde eu dei aula, antes do PSOL. Então são muitos anos de caminhada de mãos dadas. O sorriso largo da Marielle, que eu acho que é um pouco que a gente quer para o mundo, que é um sorriso de resistência também, é algo que a gente nunca vai esquecer. Gracias tú. ¿Queremos preguntar algo más? ¿Estamos bien? Pronto?